Foram enterrados nessa segunda os corpos das 4 pessoas da mesma família que morreram eletrocutadas em São Gonçalo, na região metropolitana. Adão Orlando Silva Moraes, de 87 anos, foi enterrado em Niterói. Já o Rafael Sérgio Alcântara Oliveira, de 35, e os filhos Lucas, de 13, e o bebezinho de 9 meses foram enterrados em São Gonçalo. A reportagem é do Léo Santana. 3 das 4 vítimas foram enterradas neste cemitério na região metropolitana do Rio. Tudo aconteceu no início da noite de domingo, nesta rua, no bairro de Neves, em São Gonçalo. A família iria à missa, mas antes resolveu fazer uma visita ao avô. Segundo testemunhas, na volta para o carro, já com o bebê no banco traseiro, o pai fechou a porta do veículo. Nesse instante, um fio de média tensão caiu sobre o capô. O filho adolescente de 13 anos correu para socorrer o irmão e os dois foram eletrocutados. Em seguida, o pai tentou ajudar e também recebeu a descarga elétrica. O mesmo aconteceu com o avô. Da minha varanda eu escutei um estouro, eu corri, escutei uns gritos e os corpos já estavam caídos. A avó também levou um choque, mas sobreviveu. Ela está internada neste hospital com quadro de saúde estável. Ela estava muito em estado de choque, ela gritava muito. Vizinhos relatam que havia irregularidades na fiação. Substituição do poste feita há menos de 20 dias e foram encontrados várias emendas, um serviço inadequado. A polícia investiga o caso e procura imagens de câmeras da região. A Ampla, concessionária responsável pela rede elétrica, alega que o acidente foi causado por uma explosão provocada por terceiros e aguarda o resultado das investigações. A empresa informou ainda que vai prestar toda a assistência necessária aos parentes das vítimas. A família não acredita nessa versão e vai processar a empresa. Eu sei que a vida do meu irmão, do meu sobrinho, não tem preço, mas vocês vão ter que pagar para não que aconteça com outras famílias, que vocês não destruam outras famílias. Bom, hoje eu vou receber aqui no estúdio, converso agora com o especialista em gerenciamento de riscos, Gerardo Portela. Oi, Gerardo, bom dia. O desespero da família é muito grande, né? Aliás, a reação de qualquer pessoa seria tentar socorrer o bebezinho que estava dentro do carro, mas essa não é a melhor hipótese, não é? Não, esse foi um erro cometido no momento da emergência. Muitas vezes nós não conseguimos nos salvar numa emergência porque não conseguimos entender o cenário que está acontecendo. E a eletricidade tem alguns cuidados, e desde do ensino básico, foi um adolescente de 13 anos, em idade escolar, que já tem alguma informação sobre eletricidade, que fez a tentativa de resgate. Provavelmente esse bebê ele estava isolado, ou seja, não estava sob a influência da corrente elétrica. Mas ao tentar fazer o resgate, muito provavelmente esse adolescente tocou em alguma parte metálica. Quem já tirou uma criança do carro sabe que é muito difícil você retirar a criança sem tocar em alguma parte metálica do carro, seja na porta ou tornozelo, no estribo do carro. Então, quando isso aconteceu, ele transferiu corrente para o bebê, para ele próprio e quem fosse tentar resgatá-lo. E a potência da corrente é a mesma para cada um que vai tentando ajudar, porque vai todo mundo ficando grudado. A única que sobreviveu foi a senhora, que foi a última. Tudo leva a crer que foi um cabo de alta tensão. E não de média tensão, e não de média tensão. E é uma corrente bastante elevada, mas lembrando que a voltagem, mesmo de casa, de 127 volts, ela pode gerar correntes elevadas, principalmente se a pessoa estiver molhada. Então, água e eletricidade não se combinam. E naquele momento ali da emergência, quando um cabo dessa forma se desprende, você tem todo aquele ímpeto de tentar salvar, tem a vontade de ser, não é nem a vontade, nesse caso que era um familiar muito próximo, de ser um herói, e nisso você pode aumentar o número de vítimas ao invés de diminuir. Então é preciso ter a consciência situacional, entender a emergência. Nós tivemos um outro acidente envolvendo descarga elétrica que foi em Angra dos Reis, recente, nessa semana também, que não se entendeu a situação climática, com raio. Então a eletricidade faz parte da natureza, é preciso entender a situação de perigo e sair dela antes que ela se degrade, se torne mais grave. Então houve uma falha técnica do equipamento em si. É isso que eu queria conversar com você, porque assim, o gerenciamento de risco, ele deve ser de todos, né? Tanto das pessoas comuns que devem se preocupar com a própria segurança, mas principalmente quem fornece o serviço, no caso a Ampla, que está aí dizendo que foi provocado por terceiros possivelmente, mas até agora não houve nenhuma evidência de se alguém jogou uma bomba ou algo do tipo que possa ter feito esse cabo cair. O que você acredita aí com a tua experiência, que houve uma falha?
Liane, eu tenho o privilégio de ser autor de um livro nessa área de gerenciamento de riscos, baseado em fatores humanos e cultura de segurança. Então, a nossa cultura de segurança no Brasil precisa melhorar muito, porque essa empresa, ela provavelmente cometeu falhas para que um cabo se desprenda dessa forma. Então, há relatos de soldas, emendas, e de uma troca recente. Então, tudo leva a crer, a gente tem que aguardar aí os peritos, a investigação oficial, mas tudo leva a crer que realmente tenha acontecido uma falha dessas soldas. E o cabo, com o seu próprio peso, se desprendeu. Essa é uma parte do problema, mas existe também o comportamento humano na hora da emergência inadequado por falta de conhecimento, esclarecimento. Eu acho que nós poderíamos ter muito mais presença do Estado informando sobre como lidar com gás, como lidar com eletricidade, o comportamento durante tempestades, o comportamento com eletrodomésticos dentro de casa. Até dentro de casa, né? Como você explicou aí, porque, por exemplo, chuveiro elétrico dá choque também. Você entra lá para tomar banho e aí tem que usar chinelo, tem coisas básicas que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Sim, a água e eletricidade não se combinam. Então, mesmo uma pequena corrente, quando a água, ou quando você está com o pé molhado, ou com as mãos molhadas, aquela corrente se amplia, porque a água reduz a resistência e a corrente aumenta. Então, não se deve usar nada de eletricidade no banheiro, não se deve usar nada de eletricidade próximo à pia na cozinha. Esses cuidados são fundamentais para evitar acidentes domésticos com eletricidade. Mas quem tem chuveiro elétrico não tem o que fazer, né? Aí, essa questão do chinelo que eu já ouvi falar, ela é válida ou não? O melhor é secar o banheiro completamente, desenergizar o equipamento lá no disjuntor e fazer a troca. Essa é a melhor maneira de trocar. Não, digo para tomar banho mesmo. Eu acho que às vezes a pessoa não está com o equipamento 100%, vai tomar banho, coloca a mão ali para ligar e toma um choque. Realmente é perigoso. O ideal é manter o equipamento em perfeitas condições de uso. Quando perceber esse tipo de choque, que é uma corrente muito pequena, ela já é perceptível, é hora de fazer manutenção, para que não aconteça algo pior. Então, o chuveiro elétrico, ele é seguro se, obviamente, o equipamento está sendo bem tratado e bem utilizado. E quando se percebe alguma descarga desse tipo, tem que fazer uma manutenção no equipamento realmente. E outras coisas você citou aí, a água não funciona com o equipamento elétrico, evidente que não. Mas na pia da cozinha a gente usa liquidificador, outros aparelhos, isso também é risco? Os bons equipamentos eles já vêm com certas proteções, sabendo-se que pode acontecer essa proximidade, mas o ideal é se tiver uma tomada mais distante possível da pia, use o liquidificador ou a batedeira nesse local, o mais distante possível de onde há água, por exemplo, tanque, pia, porque a proximidade pode haver um susto, um grito de uma criança e você deixar cair numa pia cheia d'água e aí você terá um problema muito sério. Porque se um equipamento elétrico, como um barbeador elétrico, como um secador, cai numa pia cheia d'água, você pode realmente se surpreender com uma descarga com uma amperagem muito alta. Muito alta. Muito alta. E pode matar. Que você não... Pode matar. Pode matar. Dentro de casa a gente não tem ideia, né? E varia também de pessoa para pessoa, porque se houver um azar da corrente passar justamente no coração, você pode causar a morte com uma corrente nem tão alta assim. Existem situações em que uma corrente não é muito alta, mas por acaso ela se deslocou no corpo, atingindo um órgão vital como o coração e causa a fatalidade. Mas com uma corrente de 1 miliampere você já percebe a eletricidade. 10 miliamperes você já fica grudado. Com 3 é letal. Em 3 amperes você já morre, não tem como escapar. Você citou aí o acidente em Angra dos Reis, em que pessoas também foram atingidas por raios. E aí todo cuidado também é necessário. Você está na praia, percebe que o tempo está ruim, o que deve fazer? Liane, eu adoro praia, eu pratico surf e durante muito tempo eu adorava sentir aquele barulho da chuva caindo na prancha, fantástico. Mas nós já tivemos, pelo menos recentemente, 2 fatalidades no Rio de Janeiro de pessoas que estavam nessa condição. Uma descarga elétrica, às vezes longe, consegue de alguma forma impactar a pessoa. Então, é preciso entender, quando há um mau tempo, que é necessário sair da praia. Não é só apenas sair da água, mas sair da areia,
e às vezes até mesmo do calçadão, porque o fato de ter um prédio próximo, o prédio tem um para-raio, mas existe um cone de proteção em torno desse para-raio, um raio em relação à base do prédio que tem um cone para você pode estar fora, numa área que não é protegida, e receber uma descarga elétrica. Mesmo que a descarga caia próximo, o reflexo dessa descarga pode te atingir, especialmente se você está molhado, e na praia geralmente nós estamos molhados. Então, não é conveniente nem mesmo andar de bicicleta quando está com um temporal, com relâmpagos e trovões. A natureza é imperiosa e a gente deve respeitá-la, e ela nos dá avisos. Dá para perceber que o tempo não está bom. É verdade. Ouviu o trovão, já tome cuidado, vá para uma área mais fechada, não fique no descampado, não é? E principalmente se tem alguma coisa de metal. Sim. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Liane. E um bom dia. Um bom dia.